Então começa esse terceiro vídeo com uma errata. No vídeo anterior, no primeiro vídeo, perdão, eu disse que encilhar significa arrear cavalos. Isso está certo. O problema é o local onde eu pontuei. Em vez de pontuar Jockey Club, onde os cavalos correriam, eu pontuei shopping. Então vocês me desculpem por esse erro. Então, observar esse momento da chamada República Velha, da chamada República das Oligarquias, é observar a chamada Belle Époque que estava acontecendo no Brasil. Então, embelezar cidades, urbanizar cidades, construir largas avenidas, bulevares, alamedas com árvores, arborização do centro, isso era importante para que o Brasil fosse visto como moderno. Então pensem que em literatura vocês vão estar estudando o modernismo. Então, ser moderno é urbanizar, é participar das benesses de uma cidade saneada. Então, a Belle Époque está acontecendo no Brasil durante esse início do século XX. Há uma ideia, há uma história de que se importaram pardais da França. Olha a maluquice, importar containers com pardal para que esses pardais circulassem, voassem, entre aspas, pela cidade, para dar uma noção de, olha, isso aqui se parece com Paris, isso se parece com Londres. Creio que os pardais também cumpriram a função, que pardais são devoradores de larvas, de mosquitos. Então, os pardais contribuíram, de certa forma, para a diminuição do surto de febre amarela no Rio de Janeiro. Então, pensou em revolta da vacina, pensa que a Belle Époque está acontecendo, o embelezamento está acontecendo, a construção de alamedas, de avenidas, só que isso alarga-se as avenidas e encurta-se o espaço das pessoas. Então, as pessoas que moravam em cortiços, nos chamados cabeças de porco, essas pessoas são empurradas para os morros, e se for se estudar o processo de favelização ocorrido no Brasil, há uma intensificação em dois momentos. A abolição da escravatura em 1888, ela empurra os negros, os que viviam em fazendas, para cidades, e esses negros vão morar em subúrbios, vão morar em favelas. E um outro elemento a ser pensado dentro da perspectiva da Belle Époque é que as cidades se embelezando, elas também promovem a expulsão de antigos moradores dos chamados cortiços. Então, a Belle Époque brasileira é essa tentativa de transformar o Brasil em situações. Tem que ter óperas, tem que se vestir com casacas, tem que se vestir com terno preto, tem que ter bengala, tem que ter cartola, ou seja, tem que se parecer britânico. Então, a Belle Époque no Brasil, ela traz consigo essa visão de um embelezamento e de um processo lento, mas gradativo de urbanização. Então, pontuou a revolta da vacina, te caiu isso num vestibular, pensa que a revolta da vacina ela foi controlada por um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz que influenciaria a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é voltada para a questão da pesquisa. Então, a desinformação sobre como que essa febre amarela se transmitia, precisou a ciência. Então é essencial ciência. Então, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolfo Lutz, essas pessoas, esses médicos, esses sanitaristas, esses biólogos acreditaram em ciência em um tempo onde uma minoria muito pequena da população brasileira tinha acesso à educação. Menos de 3% da população brasileira sabia ler e escrever. Então vocês imaginam
o ambiente para que estourasse uma revolta chamada Revolta da Vacina, ou seja, desamparo, desrespeito, falta de perspectiva, falta de emprego, falta de saneamento. Então tudo isso está no cerne da chamada Revolta da Vacina. Em 1910 estoura uma outra revolta, a chamada Revolta da Chibata. Chibata, um tipo de relho, um tipo de instrumento para se torturar pessoas, para se maltratar pessoas. Então a chibata batia-se porque os marinheiros não queriam efetuar trabalhos rudes. A revolta da chibata ela aconteceu contra maus-tratos físicos, contra falta de alimentação adequada para marinheiros, pagamentos irrisórios por mês trabalhado, por mês onde o marinheiro servia a Marinha Brasileira. Então, pensou na revolta da chibata, vem um nome chamado Antônio Cândido, que troca-se Antônio Cândido, que é um grande literato brasileiro, por João Cândido. Então, o marinheiro João Cândido é aquele que lidera uma revolta contra almirantes, inclusive tomando embarcações e atirando com essas embarcações e seus canhões na cidade do Rio de Janeiro. Imaginem a situação de desespero, onde marinheiros amotinados atirando contra a cidade. Então, o resultado desta revolta da chibata, ela foi, mais uma vez, tortura sobre marinheiros. João Cândido foi exilado, viveu em condições subhumanas, inclusive com água e cal dentro de porões, ou seja, viveu torturas atrozes contra o seu corpo. E foi depois, como resultado, ainda foi considerado louco, foi encarcerado em um hospital para pessoas que sofrem de distúrbios mentais. Então, o Brasil desse período, ele teve um espectro de tentativa de modernização, mas ao mesmo tempo um controle gigantesco das elites sobre o corpo, sobre as mentes, sobre a vida das pessoas. Então, uma elite exígua, muito pequena, só para variar um pouquinho, controlou os caminhos da política brasileira dentro desse período, desse primeiro período da chamada República das Oligarquias.